Chegou a tão sonhada primeira reunião com aquele cliente que você queria captar há meses. E agora? É hora de falar de fundos de investimento, ações, produtos financeiros? Nada disso. Esquece tudo isso e me acompanha nesse vídeo que eu vou te mostrar de maneira simples e estruturada um roteiro que vai te ajudar muito a abordar tudo que você precisa nessa primeira reunião. Eu sou Gabriel Ferraz, assessor de investimentos e sócio aqui do meu Manual de Mercado, que é um canal onde a gente vai falar muito sobre carreira voltada ao mercado financeiro. Eu sei que é normal ter aquele certo nervosismo minutos antes que precedem aquela reunião tão esperada e tão importante. Por isso, é fundamental que você tenha um roteiro, um processo que você vai seguir para que você não deixe de abordar aqueles pontos chaves, aqueles pontos importantes que você precisa conversar com o seu cliente. É fato também que você tem um tempo limitado naquela reunião. Reuniões extensas demais acabam fazendo com que fique enfadonho e você perca o fio da meada, tanto chato para o seu cliente quanto para você. Então separa ali aqueles 40, 50 minutos que são tempo suficiente para que você aborde tudo que é fundamental. E eu vou te contar nesse vídeo que você não precisa deixar de falar. Tenha em mente que essa sua primeira reunião tem o objetivo principal de você conhecer o seu cliente e até encantar esse seu prospect. Por isso, você precisa abordar os temas que são voltados a características pessoais desse investidor, estrutura familiar, idade, conhecimento sobre o mercado, hobbies que esse cliente pratica e entre outros fatores que vão compor a sua coleta de informações preliminares. É fundamental que você entre em questões relacionadas ao patrimônio desse cliente, a fonte de renda do seu prospect, a origem desse seu patrimônio, porque é diferente. Um cliente que recebeu uma herança, por exemplo, é diferente de um cliente que construiu seu patrimônio ao longo do tempo. Então são aspectos chaves que você vai abordar nessa primeira reunião. Já um segundo objetivo desse seu primeiro encontro é que você consiga encantar o seu cliente. E encantar não tem nada a ver com sair exibindo suas competências, tudo aquilo que você conhece do mercado. Não tem nada a ver com isso, mas que você consiga, de maneira eficiente, trazer o seu conhecimento técnico, a sua expertise para as necessidades que o seu cliente tem e essas necessidades que você vai elencar durante essa primeira reunião. Após coletadas as informações iniciais, você vai iniciar a estratégia da carteira desse seu cliente. Com o tempo, você vai começar a traçar essa estratégia já no finalzinho da primeira reunião, mas nesse momento você está iniciando ainda na sua carreira, você vai tratar da estratégia no outro momento. Por tudo isso, é fundamental que você tenha um guia, um documento que vai nortear o teu relacionamento com o seu cliente. Um documento que vai fazer cumprir esse objetivo é o IPS, que é uma sigla em inglês para denominar Investment Policy Statement, ou Política Individual de Investimento. Esse documento muitas vezes é negligenciado pelos assessores de investimentos ou consultores, mas é super utilizado por gestores de portfólio, aqueles gestores que tratam individualmente do portfólio do seu cliente. E é justamente esse documento que eu queria te recomendar que você utilizasse como guia para a sua primeira reunião. Você não precisa seguir exatamente, construir um livro que pode se tornar um IPS, mas os pontos chaves, a estrutura, o esqueleto desse IPS vai ser de fundamental ajuda nessa sua primeira reunião. De forma geral, um IPS ele deve conter os objetivos de risco e retorno do seu cliente, o prazo, o horizonte de investimento, quais são as restrições do seu cliente, e também alguns aspectos que se tratam das responsabilidades do assessor ou do consultor e do seu cliente. Então é aí que você vai definir as regras do jogo do relacionamento que está só se iniciando. E eu vou deixar a partir de agora os pontos que eu sugiro que você utilize nessa sua primeira reunião. Primeiro ponto, descrição do seu cliente. Aí vão entrar os dados básicos dele, como endereço, telefone, etc. Mas principalmente você vai abordar renda familiar, renda pessoal do cliente, estrutura de gasto, patrimônio do cliente, se esse patrimônio foi construído ao longo do tempo, ou se esse patrimônio foi herdado, se a esposa trabalha também, só o marido que trabalha, se os filhos são dependentes, qual escola o filho estuda, é uma escola muito cara, mais barata, se quer fazer uma faculdade mais cara, que quer estudar fora. Todas essas informações vão ser importantes para que você
tenha uma análise do panorama geral dessa família. A renda mensal é importante porque você vai cruzar essa informação daqui a pouco com a estrutura de gasto desse cliente, vai te dar um norte de quanto de reserva, de liquidez ele precisa ter, e entre outros fatores que são importantes. Outro ponto que você não pode deixar, e ainda dentro da caixinha de descrição do cliente, é o conhecimento do cliente sobre o mercado. Muitas vezes o cliente já vem estudando, pesquisando algumas coisas, isso é super legal. Saber o quanto o cliente conhece do mercado é importante, e você vai utilizando algumas perguntas chaves para que você facilite esse diagnóstico. Por exemplo, você pode perguntar para o seu cliente: fulano, você já investe ou você ainda está com dinheiro parado, por exemplo, numa poupança? E dependendo do que ele te falar, olha só, eu invisto em renda fixa, mas por que você investe nesse produto? Você tem alguma estratégia que te dê uma segurança de que você está investindo nesse produto no momento certo, na alocação mais correta? E aí você vai conversando e sentindo realmente a percepção do seu cliente com relação ao conhecimento dele de mercado. Segundo ponto é o objetivo de retorno daquele seu cliente. E o objetivo ele se divide em dois: aquele objetivo que é requerido e aquele que é desejado. Óbvio que o objetivo almejado pelo teu cliente ele pode ser muito alto, ele pode querer ter o maior retorno possível, mas você precisa explicar para ele: será que é possível conseguir esse retorno que ele tanto espera? Ou qual nível de risco ele está sujeito a se expor para que ele consiga aquele retorno? Então, você vai precisar cruzar essa informação do quanto ele deseja de retorno com quanto ele precisa, que é realmente o retorno requerido. E como que você descobre o retorno requerido do seu cliente? Pelas informações que você coletou no ponto 1. Por exemplo, renda mensal. Se o cliente ele tem R$10.000 por mês, investe 3 mil, ou seja, poupa 3 mil para investimento, tem um patrimônio de R$100 mil e ele quer se aposentar daqui a 20 anos ganhando 15 mil por mês. Você tem como calcular com essas informações o quanto de rentabilidade o teu portfólio precisa ter. Então, se você chegou lá no número de 10% ao ano, o teu trabalho como assessor, como consultor ou até como gestor individual de carteira é que você consiga esse retorno de 10%, que é o retorno requerido pelo teu cliente, com o menor nível de risco possível. O terceiro ponto é o objetivo de risco. Não tem como falar de retorno, de objetivo de retorno, sem falar de objetivo de risco. Mas como assim, né? Objetivo de risco? Ele se divide em dois: a capacidade do teu cliente correr risco e a disposição dele correr risco. São coisas diferentes. A disposição do seu cliente correr risco ele é algo mais subjetivo. E como é que você descobre isso? Você vai fazer algumas perguntas, como por exemplo, qual é o teu hobby? Se o teu cliente gosta de andar de moto super esportiva de 1000 cilindradas a 200 por hora no autódromo, ele tem uma predisposição a correr risco. Se ele salta de paraquedas, provavelmente ele também gosta de correr risco. Mas se o teu cliente é um jogador de xadrez ou joga golfe, são coisas diferentes e você vai munindo o teu arsenal ali de ferramentas para que você descubra realmente qual que é a disposição desse seu cliente a correr risco. Muitas vezes o cliente é um empreendedor nato, um cara que tem uma empresa há muitos anos, que é diferente de um funcionário público, por exemplo, que não é acostumado a correr riscos diretamente no mercado, porque não é essa a realidade dele. Também vai te trazer uma informação sobre a disposição daquele cliente a correr risco. Um outro ponto é a capacidade de correr risco. Capacidade, ele é algo mais quantitativo, diferente da disposição que é qualitativo. Então, como que você vai quantificar a capacidade do teu cliente de correr risco? Através da renda e do patrimônio daquele cliente. Então, imagina lá, um cliente que ganha 20 mil por mês e que tem um nível de gasto de 18 mil. Então, sobraria ali aproximadamente 2 mil para ele poupar, para ele investir. Mas esse cliente tem 2 filhos que estudam em escolas particulares e que a sua esposa, no momento, ela está desempregada. Você acha que esse cliente tem uma capacidade alta de correr risco? Não. Por quê? Se alguma oscilação de mercado vier a acontecer, alguma volatilidade, esse cliente pode não ter condições de honrar com os compromissos familiares dele. Então, esse cliente, por mais que ele tivesse uma disposição a correr risco, a capacidade dele correr risco nesse momento ela é mais baixa. Então, qual que é a sua função como assessor, como consultor? Você precisa honrar rigorosamente a capacidade do cliente correr risco. E você vai harmonizar isso com a disposição que o cliente tem de correr riscos.
A disposição, já te antecipo, ela vai mudando com o tempo. É muito comum um cliente chegar na primeira reunião e achar que ele é super agressivo e depois ir se tornando mais conservador com o tempo. Ou vice-versa, tem clientes que são super conservadores, mas que você vai conversar com ele e vai falar, poxa, você não precisa ser tão conservador, porque você tem tempo a seu favor, você é um cara mais novo, entre outros fatores. Então é super importante. Não esquece disso. Harmoniza capacidade de correr risco com a disposição de correr risco, mas honra irrestritamente a capacidade do cliente de correr risco. O quarto e também fundamental ponto é o período de investimento. Imagina que esse cliente está investindo com você com um horizonte previdenciário. Ele vai ter aí 15, 20, 30 anos para investir, um cliente novo de 25, 30, 35 anos. Ele tem um longo prazo ao seu favor, então você vai poder traçar uma estratégia de longo prazo para atender esse objetivo previdenciário dele. Imagina um outro cliente cujo prazo dele seja de 2, 3 anos porque ele está investindo recurso para comprar um apartamento, acabou de casar e quer comprar um apartamento daqui a 3 anos. Esse cliente é completamente diferente do outro que tem um objetivo previdenciário. Então, prazo de investimento é super importante, precisa ser abordado na tua reunião. Quinto ponto, estratégia de caixa para esse cliente. Pensa comigo. Você jamais pode deixar o teu cliente exposto a qualquer volatilidade no mercado se ele não tiver uma reserva que dê segurança para ele enfrentar os momentos ali difíceis ou necessidades de liquidez que ele tiver com a sua família. E como que você descobre a necessidade desse cliente? Por mais que ele diga assim, olha, não preciso de liquidez, eu ganho bem e tal, vai por mim. Constrói uma reserva para esse cliente e você vai dimensionar o tamanho da reserva de acordo com quanto esse cliente ganha e com quanto ele gasta. Imagina que um cliente ganha 20 mil por mês e que ele tem ali os mesmos 20 mil de gasto familiar. Você precisa construir uma reserva de um certo tempo para que, se esse cliente perder o emprego dele, ele consiga se realocar no mercado de trabalho e não passe por necessidade. Qual o tamanho, quanto tempo você vai dimensionar essa sua reserva? Se vai ser uma reserva de 6 meses, de 8 meses, de 1 ano. E aí também depende da profissão do cliente. Às vezes o cliente é um profissional autônomo ou um liberal que vai precisar de uma reserva de caixa. Às vezes o cliente é um funcionário público, onde ele recebe aquele dinheiro religiosamente todo mês. Ele vai precisar provavelmente de menos liquidez. Imagina um cliente mais velho, que ele está ali já está aposentado, pode ter algum problema de saúde, então precisa ter uma reserva maior do que um cliente mais novo, que tem mais tempo e que não tem uma família ainda constituída, não tem uma estrutura de gastos alta. Então, não deixe de criar uma estratégia de caixa para esse cliente. É super importante que isso seja abordado na sua reunião. Se você me acompanhou nesse vídeo até aqui, não deixe de se inscrever no nosso canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. A gente está postando 2 vídeos por semana sobre carreira, a gente vai falar sobre vários temas relacionados ao mercado financeiro. Então, curte o nosso vídeo, dá essa força pra gente, que a gente vai produzir muito mais conteúdo ainda para você. E agora, como bônus, eu vou te dar 3 dicas pontuais para que você consiga ter sucesso e encantar o teu cliente na primeira reunião. Em primeiro lugar, pesquisa previamente sobre esse cliente. Imagina que você recebeu uma indicação de um cliente super importante, um cliente de mais de alta renda, que pode mudar a tua realidade. Faz um trabalho, um dever de casa. Antes dessa reunião, você usa as redes sociais, usa o próprio Google a teu favor, pesquisa quem é esse cliente, já tem uma ideia, qual a profissão dele, o que ele gosta de fazer, tem uma ideia de hobby para que você consiga criar pontos de conexão, que é a segunda dica com esse cliente na primeira reunião. Cria pontos de conexão, às vezes você descobre que o cliente ele é natural da melhor cidade do Brasil, que é João Pessoa. Se você sabe que ele é de João Pessoa, então fala que você também é, ou que você visitou essa cidade maravilhosa, né, em determinada férias que você tirou. Cria pontos de conexão. Às vezes o cliente torce para um determinado time. Não deixa de falar com isso, que isso vai aproximar mais vocês. Por último, use um quebra-gelo no início da reunião. Ofereça um café, descontrai um pouco, fale de algumas frivolidades antes de iniciar especificamente a reunião, para que seja um ambiente mais descontraído. E lembra, esse roteiro é só uma sugestão, isso precisa ser fluido e com o passar do tempo isso vai ficando enraizado dentro de você e você não vai perder nenhum ponto-chave que você não pode deixar de abordar no seu cliente. Muito obrigado se você ficou até aqui, continue nos acompanhando aqui no meu Manual de Mercado e até a próxima.